FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. No passado, os aeroportos eram construídos em locais longe dos grandes centros urbanos. E qual era o motivo de se fazer isso? Por uma questão de segurança. Hoje em dia nós vemos assim, por exemplo, Congonhas, que no passado existiam poucas casas ao redor, hoje nós temos um conjunto de prédios, casas, uma população muito grande vivendo em torno do aeroporto. Eu sou de Santos, na verdade, e eu moro em São Paulo. E em 18 anos que eu tô lá, eu sempre morei ou Campo Belo, ou Planalto, ou Moema, sempre naquela região. Então imagina, eu em Santos eu morava na frente da praia. Então o barulho que eu mais escutava era o barulho do mar. E hoje, e quando eu me mudei, e hoje em dia, o barulho que eu mais escuto, obviamente, é o dos aviões. Eu tive uma vizinha bem do lado da minha casa, que inclusive ela tinha um filho da idade do meu e eles eram bem amiguinhos. E ela teve, logo depois dele, ela teve um bebê. E o bebê, eu não sei, ele tinha sono sensível e acordava com muita facilidade, assim. E ela se mudou por conta do barulho do aeroporto. Eu sou professor aqui da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e ao longo de 4 anos eu fui o coordenador do projeto Aeronave Silenciosa. Esse projeto teve o patrocínio da FAPESP e da Embraer e foi um projeto que, além da minha coordenação, envolveu outras universidades brasileiras e outras universidades da Alemanha e Inglaterra. A motivação para que essa pesquisa começasse partiu da própria Embraer. A Embraer, por ser uma empresa de tecnologia de ponta, é uma empresa aeronáutica que produz aeronaves, ela passou a ter uma necessidade muito grande de projetar aeronaves mais silenciosas. Qual é o motivo disso? A partir de 2015, a legislação para que você tivesse a certificação, o que é a certificação? É a autorização para a aeronave voar e transportar passageiros. A certificação internacional passou a ser muito mais exigente do que era anteriormente. Essencialmente, nós temos 2 tipos de ruídos. O primeiro deles é aquilo que nós chamamos de ruído aerodinâmico. E o segundo é o ruído do próprio jato, né? O ruído aerodinâmico é aquele ruído que é gerado quando o fluxo de ar passa pela fuselagem, pela asa e por aquilo que nós chamamos de elementos hipersustentadores, que são o flap, o slat, que são partes móveis da asa, que elas se movem para aumentar a área da asa e para aumentar a curvatura e assim aumentar a sustentação, aquela força que mantém o avião no ar. Então isso aí gera ruído. E o outro ruído é o ruído de jato. O ruído de jato é o ruído que é gerado pela turbina, né? No pouso, o que prepondera é o ruído aerodinâmico, porque o jato está com uma potência muito baixa, o avião está quase planando. E na decolagem, o que prepondera é o ruído do jato. Como vocês podem ver aqui na animação que eu vou mostrar para vocês, isso aqui é o escoamento em torno de um slat, que é aquela parte da frente aí de uma asa, né? A asa está do lado direito em preto e aqui está o slat. Vocês veem o que aí? O escoamento está vindo da esquerda para a direita. Vocês veem uma série de estruturas que são esses turbilhões, aquilo que eu chamo de vórtices, né? Com uma alta frequência saindo desta parte aqui do slat, com uma frequência menor entrando nessa região que funciona como se fosse uma cavidade ressonante. E essa cavidade ressonante gera ruído e um ruído descontrolado, né?
Então, aqui nós temos geração de ruído em diferentes frequências. Ser capaz de simular esse tipo de problema, você necessita de um supercomputador e o desenvolvimento de ferramentas como aquela que nós desenvolvemos ao longo do projeto Aeronave Silenciosa. Esse fenômeno da geração e depois da propagação do ruído tem N aplicações práticas e na indústria aeronáutica se tornou um ponto-chave. Nós tínhamos um grupo de trabalho que trabalhava com simulações numéricas, utilizando um supercomputador. Existia um outro grupo de trabalho que faziam ensaios. Ensaios, quando eu digo ensaios, são ensaios em laboratório, em túnel de vento ou em canal de água circulante. Existia um grupo que trabalhava com modelos analíticos para você tentar fazer com que o fenômeno fosse reduzido a poucas equações. E com essas equações nós passamos a ser capazes de você ter predizer a questão de geração de ruído e também a questão assim de você ter novas ideias para projetar asas e alguns elementos que nós temos na asa de uma forma a gerar a menor quantidade possível de ruído. E a última sessão do projeto era os ensaios na pista, em que nós realizamos uma série de medições utilizando uma matriz de 256 microfones e medíamos o ruído e aonde que era a fonte de ruído. Quando eu digo medir o ruído, significa medir a intensidade do ruído. E éramos capazes de identificar de onde vinha aquele ruído. No começo, logo que eu mudei, eu morei no Campo Belo, que é o bairro que fica bem em frente ao aeroporto. Então, o barulho lá, eu tenho a sensação hoje em dia que o barulho lá era maior. Mas também haviam mais pousos e decolagens na época que eu mudei para lá. Em 2007 teve o acidente e diminuíram os pousos e decolagens ali no aeroporto de Congonhas. Então, hoje eu tenho a sensação também que o barulho é um pouco menos, né? Mas logo que eu me mudei, era impossível, assim. Era impossível falar no telefone, era impossível você assistir alguma coisa na TV sem abaixar o volume em algum momento. Uma conversa, você tinha que parar a conversa, esperar o avião passar e voltar a conversar. Hoje eu não, talvez também porque eu esteja mais acostumada, então eu não percebo muito o barulho. E também porque hoje eu moro num bairro que não é na frente do aeroporto, é na lateral. Então é na pista lateral, que são os aviões de pequeno porte. Um projeto como o projeto Aeronave Silenciosa é um projeto que, em função das características dele e do número de pesquisadores nele envolvidos, ele foi capaz de trazer um retorno financeiro muito grande para a Embraer. Além desse retorno financeiro muito grande para a própria Embraer, existe um retorno financeiro para toda a cadeia de fornecedores da Embraer. Você também tem para a sociedade um retorno enorme. Esse retorno enorme, eu posso dizer para vocês que ele diz respeito à questão de conforto, de saúde, a questão de atenção daquelas pessoas que vivem no entorno dos aeroportos. Isso é alguma coisa que eu diria que não tem preço, né? Você tem aeronaves mais silenciosas e que no mercado altamente competitivo você consegue, assim, vender aviões. E, além disso, obviamente, tem uma questão, assim, da chamada percepção pública, né? As pessoas que moram em bairros, assim, que são próximos a aeroportos, sabem o quanto é o problema que é a geração de ruído no pouso e na decolagem. Você causa problemas assim de distúrbios, problemas de saúde, de audição. Você pode causar problemas de perda de concentração para as pessoas que vivem naquelas regiões. Então, existe uma questão que não é apenas, obviamente, a questão de mercado, né? Mas tem essa conotação de importância para a saúde pública das pessoas que estão morando nas redondezas dos aeroportos.
Nós chegamos a ter 70 pesquisadores trabalhando nesse projeto. Nós tivemos também a participação aí de uma equipe que chegou a ter 20 engenheiros da Embraer. E todo esse esforço, eu diria que foi fundamental para que a Embraer ela fosse capaz de projetar a nova linha de aviões que há 2 anos foi lançada, que é a série E2. Sem dúvida alguma, o patrocínio da FAPESP foi o que permitiu que nós tivéssemos aí esse ganho de conhecimento que chegou à fronteira do conhecimento e o conhecimento mundial, não apenas aqui no Brasil. Todos os engenheiros e professores e alunos de pós-graduação que participaram dessa iniciativa, eles tiveram a oportunidade de ter contato com um problema que é prático, um problema que foi a própria Embraer que nos trouxe. Eles nos disseram, na primeira reunião, precisamos da universidade para desenvolver aquele conhecimento que nós não temos. Hoje eu tenho uma empresa que tem um escritório em Interlagos, mas quando a minha empresa começou, ela era na sala da minha casa, né, que é ali no Planalto. A gente não conseguiu ficar nem 4 meses, mais ou menos, porque o barulho era muito intenso. E para mim, que sou produtora de conteúdo, que escrevo, que crio, atrapalha demais, demais. Assim, a gente acha que não, mas no dia a dia, estando ali o dia inteiro, começou a atrapalhar demais, até telefonema mesmo. A gente queria falar com o cliente, alguma coisa, era difícil, sabe? Porque eu acho que no dia a dia você se adapta tanto ao meio que você tá e a tudo, enfim, que você acaba se acostumando e não reparando. Eu acho que uma tecnologia que diminua ruídos de avião, de qualquer meio de transporte mesmo, né? Eu acho que ter uma tecnologia que diminua ruído, eu já acho que é incrível. Imagina que sonho você morar perto do aeroporto e não escutar barulho nenhum. Nesse projeto, nós tivemos uma equipe multidisciplinar e uma equipe multi-institucional. Os problemas que nós tivemos aí, a complexidade daqueles problemas que nós nos propusemos a resolver, né, eram tão grandes que somente a Universidade de São Paulo não seria capaz de ter aquela massa crítica para atacar aqueles problemas. O investimento em pesquisa é o que faz ou que traz riqueza para uma nação.